Eu tinha preparado um discurso escrito, mas como tenho a fama de ser um presidente dos afetos, vou deixar falar os afetos. E acho que este é o momento adequado e é o sítio adequado para esse efeito. E vou começar por cumprimentar de forma mais detida alguns dos presentes. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque é verdade que o município de Lisboa tem sido fundamental para o sucesso deste projeto. Desde o início, ao longo destes 10 anos e agora nesta viragem para o futuro. E podemos ouvir daquilo que nos disse que tem uma estratégia. Não é um apoio instintivo, intuitivo, casuístico, disperso. Há uma estratégia. Precisamos de melhores, cada vez melhores infraestruturas de saúde. Precisamos de as associar à componente académica e à investigação. Precisamos de as ligar à vida empresarial, Lisboa e Portugal em geral, como um foco empresarial, numa visão ecuménica. Fica aqui dada a palavra de saudação. Também queria saudar a presença constante destas cerimónias do Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Porque muitas vezes esquece que o Parlamento tem uma palavra fundamental a dizer nessa matéria. É verdade que temos quem acumule as duas funções. Estou a pensar numa amiga minha, de que falarei adiante, e consegue ser deputada e ao mesmo tempo exercer funções aqui. Mas isso é um caso de polivalência patológico, embora de grande sucesso e de brilho indiscutível. Mas eu queria saudar na pessoa do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar um empenho pessoal em estar presente em todas as realidades que têm a ver com o domínio da saúde. O mesmo se diga do Sr. Secretário de Estado. Temos encontrado muitas vezes, e muitas outras com o Sr. Ministro da Saúde. É essa a função do Governo, estar presente em momentos que são, ao mesmo tempo, de celebração do passado e de projeção do futuro. Do papel do grupo que hoje tem a responsabilidade de gerir esta casa, falarei um pouco adiante. Vou deter-me na doutora Isabel Vaz, que eu não consigo separar do professor José Roquete. São quase irmãos siameses neste projeto. Muito diferentes, mas complementares. Mas o professor José Roquete não levará a mal que eu dê a primazia à doutora Isabel Vaz. Eu recordo, há 10 anos, a imagem que tinha da doutora Isabel Vaz. E pensei para comigo mesmo como é que ela vai arcar com esta responsabilidade. Tem este ar frágil, aparentemente frágil, depois é de uma energia extenuante, mesmo cansativa. E eu pensei como é que esta jovem, tão jovem, vai poder liderar este projeto, que era um projeto arriscado. Como é que isso será possível? É verdade, tem um feitio muito especial, muito determinado, muito teimoso, muito pertinaz, mas estes 10 anos demonstraram, de facto, que era a pessoa adequada a este desafio. E o que é mais preocupante é que a encontro mais jovem do que há 10 anos, porque ao falar do futuro, ao conceber, como se viu neste filme, o futuro para esta casa, ao sonhar o futuro com um horizonte ilimitado e com uma energia também ilimitada, está visto que merece um louvor particular pelo cumprimento da missão, no que foi bem apoiada, bem compreendida no plano clínico pelo professor José Roquete. Mas, na sua pessoa, nas vossas pessoas, eu queria saudar esta equipa. Porque uma instituição destas ou é uma equipa com espírito de corpo ou não é. E nós em Portugal tínhamos tradicionalmente, diziam os sociólogos, eu sou jurista, não sou sociólogo, mas os sociólogos diziam que tínhamos um problema de institucionalização. As instituições dependiam sempre dos mesmos carolas, de uma meia dúzia, e o espírito de corpo demorava a formar. Esse era um problema português. Eu tive dúvidas sempre acerca desta tese numa nação com quase 9 séculos. Mas o que é facto é que a dúvida era:
será que esta casa se institucionaliza rapidamente ou não? Institucionalizou-se. Criou um espírito de corpo, um amor à camisola, que vai dos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, aos administrativos, a todos os que trabalham na casa, vai aos pacientes, àqueles muitos e muitos por aqui passaram, e passam, e vão passar. Eu, aliás, entrei, como não podia deixar de ser, fui acolhido por uma selfie de alguém que vinha para um exame, e, portanto, estava mais preocupado com a selfie do que com o exame, sinal de que a maleita não era grave, ou então que está iludido sobre a natureza da maleita, também acontece muitas vezes, mas é fundamental a comunidade que se formou em torno desta instituição. Em 10 anos. Em 10 anos. E houve momentos em que realmente nós duvidámos do futuro da instituição. Quando ela arrancou, eu estava cá no dia da inauguração, presidiu a inauguração o Presidente Cavaco Silva. Eu recordo as palavras que ele disse, no seu estilo peculiar, portanto, com uma gravitas de Estado que o sucessor não assume com o mesmo brilho, com a mesma excelência, mas o Presidente Cavaco Silva apontou o papel fundamental do setor privado no domínio da saúde e a esperança que colocava neste projeto específico. E fez uma aposta forte no que achava que viria a ser o sucesso deste projeto. Para sermos justos, temos de reconhecer que, além dos nomes que eu indiquei, outros estiveram presentes na Fundação. E estão presentes na nossa memória, independentemente das vicissitudes, entretanto, ocorridas e que não importam ao caso. Mas o que importa ao caso é que houve um momento da história da instituição em que a dúvida pairou. Como é que vai ser o futuro desta casa? Haverá quem assuma responsabilidades acionistas e que as assuma de uma forma determinada e virada para o futuro? E foi isso que aconteceu. Ao capital português sucedeu o capital chinês, mas o que é facto é que, ou se quiserem luso ao chinês, para tornarmos mais doce a situação, mas o que é facto é que foi possível, num primeiro momento, assegurar a transição, num segundo momento, começar a projetar o futuro. Num primeiro momento, garantir a transição, que não é fácil. Numa casa destas, com tantos colaboradores suspensos do que se iria passar, eu imagino que terá sido gerir esses dias, essas semanas e esses meses. Mas foi possível geri-los. E depois a dúvida, vai haver uma aposta de futuro ou não vai? E quando se falava na expansão, eu perguntava para comigo mesmo, era difícil imaginar a expansão mesmo territorial desta casa, tendo embora aqui uma presença clubística prestigiada do outro lado, tendo depois uma sequência para uma idade da qual me aproximo crescentemente, do outro lado, tendo os bombeiros predispostos a intervenções de emergência se necessário, e depois tendo mais remotamente uma realidade que se pretende evitar ou tornar mais longínqua quanto possível, que é o cemitério, bom, perguntava-se como é que será possível a expansão. Bom, naturalmente que os bombeiros tiveram de encontrar outro local para cumprir a sua missão e estamos a assistir a um virar de página. E esse é o cumprimento que eu queria fazer a quem assumiu responsabilidades de projetar, de apoiar o futuro desta instituição, em termos financeiros, em termos acionistas. E por aqui venho ao papel importante, que não quero escamotear, da presença e do investimento chinês no nosso país. Portugal mudou muito. Portugal mudou muito. E nessa mudança permaneceu o essencial da nossa vocação histórica, plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Nós fomos grandes sempre que cumprimos essa missão. Fomos pequenos de cada vez que nos fechamos.
perante o mundo que nos rodeava, a começar no mundo vizinho da Europa e a continuar no mundo longínquo, por onde estão espalhadas as comunidades lusíadas. Para alguns isto foi uma revolução mental, foi. Porque concebia o país noutros termos, saí do que tinha sido antes da Revolução de uma experiência tendencialmente autárquica, fechada, mesmo quando se vivia ainda no período do Império. Não deixava de ser curioso, mas a mentalidade era autárquica, era fechada. Pois o pós-Império exigiu de nós um desafio acrescido, que é como viver o universalismo numa fase que já não é nem imperial nem colonial, sem complexos, nem de superioridade, nem de inferioridade. Como vivê-lo num tempo de globalização, de internacionalização? E é aqui que eu vejo, confesso, assumo como Presidente da República, como cidadão, a importância da internacionalização da nossa economia e da abertura a novos horizontes, para além da integração europeia que nos é natural, para além da comunidade de países de língua portuguesa que nos é natural, para além da proximidade do mundo árabe que nos é natural, para além do diálogo constante com o mundo latino-americano, que nos é natural. Pois, para além disso, há exigências universais que são muito importantes para a nossa economia, para a nossa sociedade, para a nossa afirmação nacional. Coincidem com o interesse estratégico, nomeadamente chinês. Coincidem. É importante para a China ter uma porta de entrada na Europa. É verdade. É mais importante neste tempo em que não sabemos se a tentação do protecionismo volta a aparecer nas relações comerciais. E quem estiver na Europa, sendo fora da Europa, tem uma vantagem acrescida na conjugação dos respectivos horizontes. Mas Portugal tem vantagem nisso. Teve sempre vantagem nisso. Isto para chegar a este exemplo. Isso aplica-se ao setor financeiro, se aplica-se ao setor industrial, isso aplica-se ao setor comercial, mas aplica-se aos setores sociais, nomeadamente esse setor fundamental que é o da saúde. E agora uma última nota pessoal. É que eu pertenço, já não Presidente da República, cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, de facto pertenço afetivamente um bocadinho a esta comunidade. E é que aí entra, além do espírito da liderança, sempre muito vivo, entra a função da deputada que simultaneamente aqui está e alguém que aqui está e consegue chegar a tempo às votações no Parlamento. Falo da doutora Isabel Galriça Neto. De quando em vez, ela mobiliza-me. É verdade que me mobilizava mais do que agora mobiliza, porque estou por natureza mobilizado para outras funções. Mas ainda assim, de quando em vez, me mobiliza. Mas antigamente mobilizava mais. Em rigor, nunca foi voluntariado, porque o voluntariado exige uma formação, que eu não tinha, nem tenho, uma sistematização, uma organização, uma periodicidade, uma regularidade. Mas era um quase voluntariado, que me permitiu compreender o que é fundamental neste tipo de instituições. E que todos nós sabemos, que é o tal toque humano, não é o toque humano, é a essência humana, que não só completa, como dá sentido à excelência científica, tecnológica, académica, a todas as outras. E é esse toque humano que permite criar relações únicas com aqueles que aqui trabalham, com aqueles que por aqui passam. Nomeadamente, no meu caso, com aqueles que aqui passaram alguns dos últimos tempos da sua existência. Sendo certo que cuidados paliativos não significa cuidados em situações terminais. Cada vez menos. Há cuidados paliativos que começam na idade e na situação cada vez mais cedo. E é uma revolução. E esta instituição contribuiu para essa revolução.
Porque, médico frustrado que eu sou, ou se quiserem jurista em substituição do médico, poderia ter sido e deveria ter sido, eu vivi tantas vezes o dilema complexo da passagem de testemunho daqueles que têm a seu cargo o acompanhamento clínico de um paciente até a intervenção cirúrgica para os cuidados paliativos, que não é fácil, porque o verdadeiro médico gosta de ser à sua maneira sempre um pouco proprietário espiritual dos seus pacientes, e partilhar a propriedade espiritual é difícil. E até nisso esta instituição foi pedagógica, porque foi arrancando a alguns clínicos e alguns cirurgiões, às vezes com dificuldade, pacientes, para eles poderem merecer uma maior atenção daquele domínio que há 20, 30, 40 anos era considerado uma espécie de transição entre a psicologia, a sociologia, tudo menos medicina, que eram os cuidados paliativos. Hoje sabe-se que é medicina. E a luz ajudou a que soubesse. E, portanto, neste momento recordo algumas dezenas de pessoas, mais velhas, mais novas, que encontrei ou reencontrei aqui, às vezes reencontrei, professores da infância, nunca mais tinha encontrado, ou do liceu, amigos de amigos de amigos, ou quem tenha ficado amigo, e pude testemunhar de facto o espírito essencial desta casa. Agora é olhar para o futuro. Não estarei certamente cá como Presidente da República quando for comemorado a próxima década. Mas isso não importa, estarei como cidadão. E estaremos, espero bem, se possível não precisando dos cuidados da luz, se necessário precisando de alguns cuidados, aqui estaremos daqui por 10 anos. E estaremos para testemunhar a fidelidade a um projeto que se cria renovador. A capacidade de se integrar nesta onda virada para o futuro, que é de Lisboa e que é de Portugal, criando aquilo que é fundamental nas sociedades, mais do cuidado de saúde, calor humano, ou seja, afetos. É por uma razão de afetos que aqui estamos, é por uma razão de afetos que aqui estaremos daqui a 10 anos. Muito obrigado.